Vamos então dar continuidade ao nosso estudo na Epístola aos Filipenses e, como passou a ser hábito, vamos ler o capítulo 4 todo e cada um de nós vai ler um versículo. E vamos começar no versículo 1. Pode começar aqui o Daniel, do meu lado direito, e vamos então lendo. Eu agradecia que lessem de pé e alto. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síndico que sintam o mesmo Senhor. E peço-te também a ti, meu leal companheiro de jugo, que ajudes a essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, mandaste o necessário a Tessalónica. Não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que estão da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Duas pequenas notas antes de nós começarmos propriamente o estudo. A primeira é que descobri hoje, pela leitura da Palavra de Deus, é que vi mesmo com clareza que o Sérgio tem o timbre de voz do pai. É curioso, tem o mesmo timbre de voz. A segunda nota era que antes de nós começarmos o estudo propriamente dito, orássemos e vamos orar por estes jovens que estão a participar em concursos e outras situações para resolverem o problema da vida deles, de trabalho. Eles alguns deles estão em encruzilhadas na vida e vamos pedir ao Senhor para que o Senhor, de facto, canalize, dirija as coisas conforme a sua vontade. Eu vou pedir ao Tiago que orasse, se faz favor.
Amado Pai, a Ti te damos graças por tudo, Senhor. Queremos te rogar agora em especial, Senhor, e que seja sempre a nossa oração, Senhor, pedir a Tua vontade, não a nossa, pedir que andemos, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Senhor, nos caminhos que tens já trilhados para nós. Sabemos que estamos preparados, Senhor, e que apenas deixas ao nosso critério, Senhor, que escolhamos ou não, Senhor, viver, Senhor, segundo tudo aquilo que já tens para nós. E logo rogamos, Senhor, que a Tua palavra nos encha, Senhor, com o Teu Espírito, que nós possamos estar firmes, Senhor, pois no Senhor Jesus Cristo e sempre com foco nele, Senhor. Amém. Rogamos depois por cada um de nós, Senhor, que aqui estamos, que a Tua vontade seja pois feita em nós e é o que queremos pedir, pois agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E isto aqui vem a propósito também do versículo 6, que ainda não chegamos lá, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. É natural que no exercício que estáis a passar, de fazeres as coisas que estáis a fazer, que fiqueis ansiosos. Até porque por vezes concorreis e as coisas não correm da maneira que esperáveis. E não fiquem ansiosos. Orem. E é isso que nós fizemos. Eu achei que devíamos orar também por isso. Pronto, vamos passar ao nosso estudo e eu vou dar o pontapé de saída, por assim dizer, do estudo desta noite, começando por dizer o seguinte: nós já estamos há várias semanas nos versículos 1 e 2, já vimos alguma coisa um bocadinho mais para baixo, convém não adentrarmos demais até falarmos sobre o que estamos a falar, mas também não deve ser impedimento que alguém possa chegar-se um bocadinho mais à frente. Sobre o versículo 2, só quero deixar mais um pensamento da minha parte, que é o seguinte: rogo a Evódia e a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Já vimos no estudo que temos estado a fazer na carta aos Filipenses que a palavra sentimento tem a ver com humildade. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o sentimento que houve em Cristo Jesus foi de humildade. Ele humilhou-se a si mesmo. E portanto o apóstolo está aqui a dizer que o problema que havia entre estas crentes resolvia-se com humildade. E este é o problema de muita gente nos relacionamentos. É a falta de humildade. A falta de humildade é que leva muitas vezes a desentendimentos, a conflitos, a incompreensões. É a falta de humildade. Quando há humildade, tudo se resolve. E já agora gostava de dizer uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo nivela os crentes pela humildade. Isto é muito importante. Nós, por exemplo, não podemos ser nivelados pelo conhecimento, porque nós estamos em estratos de conhecimento diferentes. Há uns que conhecem mais, outros conhecem menos, mas há uma coisa em que nós podemos ser nivelados. Nós podemos ser nivelados pela humildade e devemos ser nivelados pela humildade. E eu queria destacar isto porque o apóstolo Paulo, no versículo 3, e este é o pensamento final relacionado com o 2 que eu quero deixar e terminar, diz assim: e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. E eu queria aqui destacar o seguinte: nós estamos aqui perante um gigante, porque o apóstolo Paulo é um gigante. Ele é um gigante em tudo. Quando nós olhamos e estudamos a vida dele, vemos que ele agigantou-se de tanta maneira que ele é um verdadeiro gigante. É um gigante em tudo, na dedicação, na entrega, em tudo. E este grande gigante que quando falava, por exemplo, dos outros apóstolos e outros, na carta aos Coríntios, ele diz: eu ainda mais. Portanto, nós estamos aqui a falar de um realizador, de um obreiro que, se fosse a pedir messas com quem quer que fosse, todos ficariam atrás, porque ele era um grande empreendedor. E, portanto, ele dizia, ele não está ali a orgulhar-se, estou apenas a citar isto nessa carta, porque aparentemente até poderia pensar-se, eu citando isto assim isoladamente, que ele estaria a orgulhar-se. Não é isso. Ele está a querer chegar a um determinado objetivo quando diz isso, mas o que eu queria dizer e sublinhar é que ele, quando fala em relação aos outros, não há dúvida que ele era um gigante. E eu ainda mais. E, portanto, este grande gigante diz apenas simplesmente isto a estas duas irmãs. Diz assim, ou neste caso está a pedir ao seu companheiro, não é? Para as ajudar, e diz assim: peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo
no Evangelho. Ele podia ter dito assim, que trabalharam para mim. Isto era um gigante que estava aqui. Elas trabalharam para mim. Ele não diz isso. Ele não diz que elas trabalharam para ele. Também não diz assim, elas trabalharam sob a minha direção. Eu acima e elas abaixo, porque eu sou um gigante. Não, trabalharam comigo. Sabem o que é que significa isto? Nivelar pela humildade. Ele não apenas nivela pela humildade os outros, mas ele próprio está nivelado pela humildade. Isto é muito importante. Nós nunca nos devemos colocar acima de quem quer que seja. Que Deus nos ajude. Eu tenho um pequeno pensamento e a pular um bocadinho mais à frente, que é no versículo 5, onde diz assim o Senhor, através do apóstolo Paulo, onde nos diz no versículo 5, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Eu depois fui ver o sinónimo de equidade e nós vemos que a equidade, o sinónimo é honestidade, igualdade, integridade, isenção e justiça. E o versículo diz que pede que isso seja notório a todos os homens. Não diz que isso seja notório só aos irmãos e aos crentes que estão na igreja. Diz que é a todos os homens. É o que o apóstolo Paulo pede. E muitas das vezes nós perguntamos a nós próprios, mas existem indivíduos que não têm o Senhor Jesus Cristo como único Salvador e de facto são pessoas íntegras, são pessoas honestas, são pessoas justas. E então? Esta semana eu lia um pensamento do Pão Diário e tocou-me profundamente e baseado nisso exemplifica um pouco aqui a grande diferença quando o apóstolo Paulo fala aos crentes para que isso seja notório a todos os homens. Ou seja, ele está a falar do testemunho, do nosso testemunho, de facto. Que o nosso testemunho seja algo que possa fazer a diferença lá fora, a todos os homens. E esse pensamento, esse pequeno pensamento que eu li esta semana, dizia que havia um corredor que ele saiu numa maratona de 40 km ou 45 km, não sei, pronto, não interessa, mas sei que era uma maratona grande e ele saiu a correr. E quando ele sai a correr, logo nos primeiros metros, ele viu um chip no chão, que era um chip que é utilizado nas maratonas para pôr nos ténis dos corredores, em que esse chip é que faz a marcação de todas as etapas. Quando chega ao fim, há um júri, há alguém que vai investigar, tira o chip e vai ver através do chip se de facto esse indivíduo cumpriu com todos os objetivos. E esse atleta que perdeu o chip, ou seja, ele ia fazer aquela maratona em vão. Porque quando chegasse ao fim, ia dar 0. Ou seja, o esforço dele ia dar 0. E a grande diferença aqui, quando o apóstolo Paulo fala aos crentes, e quando nós pensamos, mas existem descrentes que também são assim. Mas a única diferença que há aqui é que eles não têm o Senhor. E tudo aquilo que eles estão a fazer durante uma vida honesta, uma vida justa, uma vida de integridade, o que é que vai acontecer? Vai dar 0. É o que o apóstolo Paulo diz. Ou seja, são trapos de imundícia. Nós podemos ir ao versículo onde nos diz, da carta aos Filipenses 3, exatamente, e que diz-nos assim, 3, versículo 7. Versículo 7, não é? Perda por Cristo, mas depois onde é que está não, o não, não, é o 8. É o 7 e 8. 8. Exatamente. 7 e 8, onde ele diz, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, as quais considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, sem Cristo, tudo aquilo que nós possamos fazer, tudo aquilo que nós somos, por muito íntegros, por muito justos, por muito honestos, é esterco. O próprio apóstolo Paulo fala nisso. Ou seja, a diferença é o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Aí tudo bem. Aí é um fruto, ou seja, a questão de a nossa equidade seja notória a todos os homens, é o fruto de nós termos uma vida entregue ao Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes nós esquecemos-nos de que a base é o Senhor Jesus Cristo nisto tudo. Nós não nos podemos esquecer disso. E o apóstolo Paulo aqui frisa nitidamente que a questão é o nosso testemunho pode marcar a diferença. Ou seja, que cada um de nós possa pensar nisso seriamente, de que
e nós vimos aqui que estas duas irmãs não estavam a dar um bom testemunho, e o apóstolo Paulo aqui é quase como um alerta a ele dizer, epá, cuidado, porque vocês têm que ter uma vida de equidade para que seja notória a todos os homens. Essa é a diferença, irmãos, e que de facto possamos ter cuidado com o nosso testemunho. E não nos esquecemos que sem Cristo, por muito que a gente possa sermos honestos e íntegros, nada vale. Somente com o Senhor Jesus Cristo. Assim como aquele corredor chegou ao fim da meta e nada daquilo do esforço dele valeu a pena, assim temos que ter nós cuidado de primeiramente ter uma vida com o Senhor para nos poder orientar. O versículo 3 vou ser procurar ser breve também, para que todos possamos participar. O versículo 3 tem aqui vários pensamentos, começa por dizer peste, e tem aqui um filão de pensamentos. Tem aqui a ti, meu verdadeiro companheiro, e depois fala que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Eu gostava de ter uns pensamentos sobre o trabalho do ponto de vista de Deus. A palavra de Deus diz-nos que a Igreja é um corpo, e a Igreja, portanto, como um corpo, tem muitos membros, no qual o Senhor é a cabeça. Os membros mais importantes do nosso corpo, assim como da Igreja, na Igreja é o Espírito de Deus, portanto, que faz a obra um pouco à semelhança dos nossos órgãos mais importantes, em que, sem que nós nos apercebamos, eles são os mais importantes. Nós não estamos preocupados de noite se respiramos ou se não respiramos, se o nosso coração bate ou não bate, se o nosso fígado faz ou não faz, portanto, todas as funções para que está preparado, mas esses membros que nós não conseguimos ver, pelo menos de uma forma fácil, são muito importantes, e mesmo pessoas mais importantes. Do mesmo modo também, na Igreja é assim, portanto, o Espírito de Deus faz a obra de uma forma silenciosa e, curiosamente, as mulheres aqui vêm em primeiro lugar. E eu estou convencido que as mulheres têm esta característica, fazem uma obra mais silenciosa, mas muitas vezes mais eficaz. Está na sua natureza, o cuidar da família, o cuidar dos filhos, está na sua natureza o cuidado, e refiro-me agora à Igreja, à obra de Deus. O Espírito de Deus usa as mulheres nesse sentido. Mas gostava também aqui de realçar um aspecto que é muito importante. Nós às vezes descuramos um aspecto que é o trabalho na obra de Deus. O que é o trabalho na obra de Deus? Só aqui teríamos aqui para uma reunião, mas vamos procurar ser muito objetivos para não estarmos a divagar e para tentarmos tirar algum proveito, porque não estamos aqui para usar de filosofias, nem de especulações, nem estamos aqui a falar sobre coisas que, embora sejam importantes, mas talvez cada um de nós individualmente o possa fazer em nossa casa. Eu penso que há assuntos que são do nosso íntimo, eu penso que há orações que são privadas e muito íntimas que nós devemos ter em público, eu penso que há assuntos também da Palavra de Deus que nós os temos que abordar de uma forma mais em privado, porque também nem todos estão preparados por vezes para aceder ao mesmo nível do estudo. Mas, sobre o trabalho, o Senhor usa, como penso que todos sabem, de uma forma silenciosa, o trabalho de cada um de nós individualmente, quando nós queremos ser usados. Porque é fácil ser usado. Se nós estivermos disponíveis, todos os dias o Senhor nos dá uma oportunidade de nós sermos usados. Isto é trabalho. É trabalho. E digo-vos que... Desculpa, estou um pouco rouco. E digo-vos e volto a insistir, portanto, que eu penso que o trabalho mais eficaz é aquele que Deus opera por meio do seu Espírito, de uma forma quase que silenciosa e misteriosa e para nós incompreensível. Mas também temos o outro aspecto. Quando a Palavra de Deus diz que a Igreja é comparada a um corpo, e como tal temos muitos membros, e cada um membro tem a sua função, é óbvio que também está aqui subjacente um aspecto muito importante, que é a Igreja ter a responsabilidade de uma forma organizada, e por isso é que Deus na Igreja deu dons, deu ministérios, deu capacidades, escolheu alguns com este e com aquele objetivo, colocou na Igreja anciãos, colocou na Igreja diáconos, colocou na Igreja evangelistas, colocou na Igreja ensinadores, colocou na Igreja outros com outros dons, outros ministérios, para que todos, em conjunto, de uma forma harmoniosa, possam, portanto, fazer este trabalho, que é um trabalho, portanto, que tem como vista a edificação do corpo de Cristo. Não sei se estou a ser claro neste sentido.
O que é que quer dizer com isto? Quer dizer com isto que nós, embora temos que pensar seriamente como igreja, e não estou aqui a falar de maneira nenhuma para esta igreja em particular, mas se calhar para a Igreja de Cristo, de uma forma mais importante, temos que olhar de uma forma com mais atenção, cada vez mais para a forma como nós testemunhamos. Os dias mudaram, os tempos mudaram e temos que pedir inteligência e discernimento para poder ser úteis nos dias em que vivemos. Nós temos que nos atualizar constantemente. Porquê? Porque a forma como nós comunicávamos a palavra de Deus há 50 anos, hoje não tem a mesma receptividade. Nós temos que usar outros meios. Do mesmo modo também, nós temos como igreja irmãos que estão disponíveis para cada um da forma que o Senhor nos quiser usar. Uns serão, usando o exemplo do corpo, uns serão a mão, outros serão o pé, outros serão o braço. O que é um facto é que é preciso movimento, é preciso ação. Um corpo cujos membros não se exercitem, isto é, não trabalhem, não se mexam, vai chegar a um ponto em que fica completamente atrofiado e não tem capacidade de avançar. Por outro lado, um corpo que exercita os seus membros e que trabalham, os membros trabalham, não é? Portanto, de uma forma organizada. Eu há pouco utilizei os meus pés de duas formas. Uma forma foi quando saí do carro e a andar. E foi, portanto, uma forma não intencional. Nós não procuramos, quando saímos, já estamos tão mecanizados, se é que posso usar o termo, em que nós andamos sem ter que nos preocupar como é que este pé vai avançar e o outro vai avançar a seguir. Mas depois aconteceu um facto, é que veio um carro e eu tive que correr, aí tive que tomar uma decisão. Primeiro eu tomei decisão para andar, mas depois tive que tomar decisão para correr. O que significa, portanto, que os nossos membros têm que, muitas vezes, têm funções que são funções, chamemos automáticas, e na igreja é assim que funciona. O Senhor usa de uma forma silenciosa este e aquele, daquela forma, de outra forma, e o Senhor vai fazendo a sua obra e o Espírito de Deus vai fazendo a sua obra, mas outras vezes é necessário nós utilizarmos a capacidade que Deus nos deu como membros e também de uma forma organizada também trabalharmos para o Senhor. Eu estou convencido que o apóstolo Paulo não usaria certamente hoje, não estava num tempo como nós estamos. Mas ele tinha o objetivo. Quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, lemos o livro de Atos, ele diz, eu propus isto, eu pensei assim, eu desejo estar convosco, eu penso agora ir para ali, quero subir à Macedónia, eu quero, portanto, passar ali. Havia um objetivo. E também é importante que nós tenhamos objetivos. Objetivos também de uma forma organizada e planeada. Porque a outra que nós fazemos de uma forma silenciosa, essa é o Espírito de Deus que nos conduz e bem para fazermos a obra do Senhor. Só queria falar aqui uma coisa muito breve, que eu realmente me maravilho quando diz, aliás o Joaquim já tinha falado, o nosso irmão Joaquim já tinha falado na outra quarta-feira, mas realmente aqui eu acho que é muito importante, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Aqui não diz para nós nos regozijarmos nas boas ocasiões. Aqui diz para nós nos alegrarmos no Senhor sempre. Porque nós temos um Pai imenso. Nós não sabemos a grandeza do nosso Pai. Nós não conseguimos medir realmente o seu amor, nós não conseguimos medir a sua grandeza, nós não conseguimos medir realmente aquilo que Ele sente por nós. Mas uma coisa nós sabemos e nós sentimos cada vez mais. É que Ele tem tudo sob controle. Ele diz que nada nos acontece sem que haja a sua permissão. Há uma coisa que eu tenho sentido na minha vida, quando há algum problema e nós dobramos os nossos joelhos, há uma paz, e nós já temos falado nisto aqui na igreja várias vezes, há uma paz que entra nos nossos corações e nós ficamos maravilhados. Mas como é que é possível? Nós, por vezes, até nos esquecemos que temos aquele problema, mas o problema continua aparentemente a existir. Mas nós ainda há pouco tempo comentei com a minha mulher, não tenho este problema. Já falámos que o Senhor está tudo nas mãos do Senhor. E há um consolo, e há uma paz. E às vezes nós comentamos connosco próprios e nos questionamos como é que é possível. Mas eu tenho este problema por resolver, como é que é possível? De onde é que vem esta paz? Mas o que é que se passa aqui? Poderão pensar, por vezes, alguém que não tenha ao Senhor, que nós estamos loucos. Como é que é possível este indivíduo andar tão contente, aparentemente, tudo corre bem, se este indivíduo, por sua vez,
souber dos problemas que nós temos, este indivíduo não bate bem da cabeça. Como é que é possível? Mas nós temos um grande Deus. Nós temos um Deus imenso. Um Deus que nos ama, um Deus que nos quer. Pense na Maria, quando nós há pouco oramos pela Maria, e nós temos orado muitas vezes por ela. A Maria sabe que nós temos um grande Deus. Quando nós dobramos os nossos joelhos, Senhor, cuida. Senhor, Tu sabes todas as coisas. E nós logo de seguida nos sentimos muito mais aliviados. É como se, Senhor, as minhas cargas já não são as minhas cargas, agora as minhas cargas são as Tuas cargas. Senhor, está tudo tão bem entregue. Eu não posso, Senhor. Eu já fiz aquilo que eu podia. Há uma coisa que é muito importante, é que nós temos que fazer aquilo que nós podemos fazer. O Senhor não faz, como o Carlos tinha comentado noutra vez, a propósito da pedra do sepulcro, que eles tiveram que atirar. O Senhor ressuscitou, mas eles tiveram que tirar a pedra. Nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor não faz a nossa parte. O Senhor não quer marionetes. O Senhor faz aquilo que nós não podemos fazer. E quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, Paulo dizia, posto todas as coisas naquilo que me fortalece. E nós podemos, de facto, todas as coisas na pessoa bendita do Senhor Jesus. E só para dizer uma coisa, e Paulo estava preso. Numa situação muito difícil. Mas a alegria estava lá. O Senhor fazia a diferença. Gostava, irmãos, de partilhar alguns pensamentos aqui ainda sobre o versículo 2, sobre este mesmo sentimento, este sentimento de humildade. Tínhamos aqui duas fortes personalidades, creio eu, que chocavam, e a resposta é a humildade. Isso, enquanto o irmão Carlos falava há pouco, lembrei-me daquela ilustração das duas, penso que são duas cabras que tentam atravessar uma ponte. É verdade. Uma ponte muito estreita. E guerrearam as duas e caíram. Caíram porque uma não queria ceder à outra e vice-versa. Caíram as duas. Noutra ocasião, outras duas cabras também queriam atravessar aquela ponte. Qual foi a solução? Uma abaixou-se, a outra saltou por cima e assim as duas conseguiram prosseguir o seu caminho sem prejuízo. Porque aqui estava a haver prejuízo não só para estas irmãs, mas estava a haver para a igreja de Filipos, estava a haver prejuízo para a obra de Deus. E o que era importante é que estas irmãs percebessem que a obra de Deus é algo muito mais importante do que eu próprio. O problema é quando os egos se sobrepõem à obra maior. Nós devemos perceber, isso é das coisas mais importantes para qualquer crente. Foi o caso destes filipenses, que se deram primeiramente ao Senhor. Os tais macedónios de que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios. Deram-se primeiramente ao Senhor. Qualquer crente tem de perceber que não é de si mesmo, tem de estar primeiramente ao Senhor, tem de estar disposto a gastar-se, deixar-se gastar pela obra de Deus. Porque enquanto pensar, eu sou importante, não vai conseguir realizar aquilo que Deus quer realizar nele e através dele. E era o problema destas irmãs, os seus egos estavam a chocar e estavam a trazer prejuízo a todos. Sobre esta expressão, eu já tinha ouvido esta do meu verdadeiro companheiro, que seria Epafrodito, mas que no original, ou pelo menos pelo que leio noutras versões, e como leu o irmão Carlos na sua versão, companheiro de jugo, não é? Sim. Companheiro de jugo. Será que nós somos companheiros de jugo? Isto agora, puxando o companheiro, o meu verdadeiro companheiro, será que nós somos companheiros de jugo do apóstolo Paulo? Pessoas que vão para o mesmo lado, têm os mesmos ideais? Estaríamos à altura de andar com ele? Ou seríamos como Marcos, que a dada altura voltou para trás? Ainda antes
de Paulo começar a ter as primeiras adversidades. Não sei se recordam, o João Marcos abandonou Paulo e Barnabé ainda antes de Paulo ter tido aqueles problemas de ser apedrejado e tudo mais, e toda aquela oposição. Será que somos pessoas, verdadeiros companheiros, verdadeiros parceiros de jugo? E também acho extraordinária esta expressão de trabalharam comigo no Evangelho. A expressão original é de trabalharam comigo, é sun atleos. Sun atleos. O sun é uma palavra que significa com. Eu já tive a ocasião de dizer aqui há uns meses que há na palavra de Deus há duas palavras, no grego há duas palavras na palavra de Deus são traduzidas por com. Há o sun e há o meta. O meta, isto eu posso exemplificar com uma ilustração. Eu posso dizer, vou no comboio com várias pessoas. As pessoas não me dizem nada, a maior parte delas, mas vou com elas no comboio. Meta. Mas agora se eu sei que aqui o meu irmão está a passar por um problema, eu digo, estou contigo. É o sun. Ou seja, identifico-me com ele. É um com completamente diferente. Que implica envolvência e camaradagem e, como o irmão Carlos falava, camarada, companheiro, cooperador, implica tudo isto. Não é apenas olha, estou ao teu lado, mas posso-me partilhar dos teus ideais, da tua maneira de pensar. Isto é mesmo com. E atleos. Quase de certeza que toda a gente sabe que palavra é que vem de atleos. Atlético. Isto faz lembrar as equipas. Por exemplo, numa equipa deixem-me dar o exemplo de voleibol. Não pode, se houver uma pessoa numa equipa de voleibol que pensa que faz tudo sozinha, e às vezes nós vemos, principalmente quando são os miúdos a jogar, querem todos fazer tudo sozinho, querem buscar as bolas todas. Não resulta. Tem de ser um a receber a bola, outro a passar e outro a rematar. Os tais 3 passos. E tem de ser assim. A obra de Deus temos de perceber que não há aqui um maior do que todos os outros, os tais subordinados. Paulo tem que cuidar de dizer, trabalharam comigo. Não trabalharam para mim, nem sob a minha administração. Paulo não tinha grande vontade de se pôr em bicos de pés. Só fez, creio eu, em 2 aos Coríntios, quando foi preciso, e aqui em Filipenses 3 também teve de o fazer, mas ele tem sempre este cuidado de dizer que os outros trabalharam com ele. E é importante que percebamos se somos seus colaboradores, se somos pessoas que têm este sun atleos com Paulo. E somos os tais companheiros de jugo. E o último pensamento que eu queria deixar, e acho que é o mais importante para qualquer pessoa, e indo ao encontro do que o nosso irmão Fernando falou há pouquinho, não vale a pena fazermos nada se os nossos livros não estiverem escritos no livro da vida. E a pergunta mais solene que alguém pode colocar a si mesmo é: o meu nome está escrito no livro da vida? Não, desculpa. Como é que se tem o nome escrito? É para as pessoas saberem. Porque se eu quero ter o meu nome no livro da vida, exatamente. não basta só dizer o meu nome tem que estar no livro da vida. Exatamente. E como é que o meu nome? Aqueles que confiam unicamente, reconhecendo o seu estado de pecadores, confiam unicamente para a sua salvação na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, entregam a sua vida a Ele. Porque de resto, não vale a pena, podem fazer muita obra, mas é como o tal maratonista que chegou ao fim e viu que não valeu a pena. Ou como aqueles homens que entraram num barco que estava preso no cais, remaram toda a noite, estavam embriagados, remaram toda a noite e caíram exaustos para o lado e de manhã perceberam-se que estavam no mesmo sítio. Porquê? Porque o barco estava preso no cais. Ou seja, todo o seu trabalho foi em vão. Tal como o daquele maratonista. E muitas pessoas terão uma grande surpresa quando partirem,
pensam que são do Senhor, pensam que o seu livro está escrito no livro da vida, pensam que trabalharam muito, pensam que foram a muitas reuniões, pensam que pertenciam, pensavam que pertenciam a uma igreja. Porque mais importante do que ter o livro escrito, penso que aqui não tem um livro de membros, mas há igrejas que podem ter um livro de membros e até um cartão de membro da igreja. Será que é isso que vale a pena? O que vale a pena e o que interessa mesmo é ter o seu livro, o seu nome escrito no livro da vida, ser um filho de Deus, não um mero frequentador de igreja, mesmo vindo muitas vezes. O que é importante é aceitar a obra da salvação que Deus oferece, ser uma nova criatura. Mas obrigado pelo reparo. Só queria dizer mais uma coisa. Versículo 6, versículo 4, versículo 3, que é, normalmente, quando se lê o versículo 3, e quando se chega à parte final do versículo 3, que diz cujos nomes estão escritos no livro da vida, a tendência é pensarmos em Clemente e os cooperadores, mas incluídas a elas. Cujos nomes de quem? De Clemente, dos cooperadores e delas. E isto está a responsabilizá-las. Pá, vocês têm o vosso nome escrito no livro da vida. Como é que vocês estão a comportar? Não faz sentido, não é? Quer dizer, há comportamentos que são inadmissíveis. E eu ainda hoje, eu todos os dias escrevo uma porção, uns pensamentos baseados nas leituras que eu faço da Palavra de Deus, neste momento no livro dos Salmos. Ainda hoje escrevi, podemos ir lá ver um instante, sobre o Salmo 144 ou 5. Penso que é no 145, mas eu vou já confirmar. É o 145. Eu hoje escrevi sobre o Salmo 145. É apenas um pensamento lá extraído do Salmo. O Salmo é muito grande, tem milhares de pensamentos. É apenas um pensamento. E o que eu destaquei foi o que o salmista diz assim: versículo 5, falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas maravilhas. Isso falará da força dos teus feitos terríveis. Ora bem, o que é que eu vejo no salmista? Sabem o que é que eu vejo no salmista? Eu naquela língua, naquela boca, naqueles pensamentos, naquele coração, ele fala do Senhor. Eu fico triste quando vejo falar do Senhor e da exaltação das suas coisas. Eu fico triste quando vejo pessoas que se dizem crentes falarem dos outros e falarem mal deles, que ainda é pior. Nós, assim, somos crentes ou não somos crentes? Isto é uma grande responsabilidade. Quando eu estou a falar, e quando às vezes nós chegamos ao pé de certas pessoas, o discurso delas já só fala mal dos outros. Que nós sejamos conhecidos e achados, porque quando chegarem ao pé de nós estamos a falar do Senhor. Não é falar dos outros e muito menos falar mal. E eu queria que vocês notassem a responsabilidade disto, porque diz aqui o versículo, o 145, ele diz assim, antes de ele dizer falarei da magnificência gloriosa, ele diz no versículo 4, uma geração louvará as tuas obras à outra geração e anunciará as tuas proezas. Que herança estamos a dar aos mais novos? Os que vêm atrás de nós, que herança lhes estamos a dar? É com o discurso de maledicência que a gente os ensina, que a gente os edifica, que a gente os prepara? Ou é falando do Senhor e das suas coisas? É isto que eu vejo na boca do salmista. Aliás, eu não me recordo de ver o salmista falar mal de ninguém. Eu vejo permanentemente o salmista a falar sempre do Senhor, das coisas do Senhor, exaltando o Senhor. Que isto sirva de paradigma. O apóstolo Paulo disse a estas crentes: irmãs, os vossos nomes estão no livro da vida. Que conversa é essa? Que o Senhor nos ajude a pensarmos na responsabilidade. É um privilégio, mas na responsabilidade que o facto de sermos crentes nos traz. E não nos esqueçamos que a responsabilidade também está em muitos olhos que estão a olhar para nós. E temos aqui, por exemplo, jovens, e temos crianças. Que testemunho lhes estamos a dar? Que Deus nos ajude. Deixa-me só dizer um pequeno pensamento em relação a isso. Nós temos a tendência de julgar os outros. Na questão da fé e na questão da salvação, eu tenho uma convicção já há muitos anos. A única pessoa a quem eu estou habilitado para julgar se é ou não é crente, sou eu.
Não estou autorizado a julgar se o irmão Carlos é crente ou se o Fernando é crente. O senhor sabe, mas eu não sei. Às vezes, por isso, quando às vezes nós ouvirmos ou fomos surpreendidos com alguém dizer mal, não devemos julgar se é ou deixou de ser. Mas de lembrarmos também sempre, se é ou deixou de ser crente, como é óbvio. Mas lembrarmos também que só o Senhor sabe. Pelos frutos se conhecem as árvores. E embora haja, eu bem sei que é possível um crente cair, a palavra está cheia de exemplos desses, mas não somos juízes. Temos de ter cuidado de nós próprios. E quem está em pé, olha, não caia. E quando isso acontecer, só temos, portanto, que rogar ao Senhor que na sua graça e misericórdia tenha piedade de nós. E não sejamos muito rápidos a tomar decisões, porque não nos esqueçamos como o povo de Israel. E resumindo só, chegou ao monte e quando o Senhor, quando Moisés, portanto, e o Senhor falou com eles, eles como um todo responderam: tudo o que tu disseres nós faremos. E passados uns momentos, eles estavam, portanto, a fazer o contrário, estavam a fazer um bezerro de ouro, estavam a pecar contra o Senhor. Portanto, os únicos que nós estamos habilitados a julgar, se somos ou não somos crentes, somos nós. É óbvio que, como coletivamente, e voltamos à parte do trabalho anterior, temos de estar organizados. Nós temos que ter livro com membros de igreja. Porque é óbvio que estão à mesa, os que são recebidos digamos, em comunhão, é uma grande responsabilidade. Assim como também alguns que não andam com dignamente devem ser excluídos da comunhão. A palavra de Deus ensina isso. Porquê? Porque põe em causa o testemunho dos outros. E isto não é uma questão sequer de sermos juízes, é apenas uma questão de pormos ordem. Isso aplica-se em todas as áreas, na nossa profissão, no nosso trabalho. Nós, se não formos organizados, não vamos muito longe. Eu tive há algum tempo, estive numa fábrica na Suíça. Nós portugueses temos essa característica, infelizmente. Uma fábrica onde estavam alguns portugueses. Fiquei impressionado. Uma fábrica onde estão 100 pessoas a trabalhar e com uma organização, com uma disciplina, com um princípio e com uma produtividade e com uma qualidade de serviço que realmente nos deixa surpreendidos. Porquê? Porque há método e há organização. Isso é apenas um pequeno parênteses em relação à questão mas em relação ao que o irmão Carlos disse, às vezes ouvimos comentários: e tal, fulano é crente ou deixou de ser crente, ou não sei o que. Eu tenho que olhar para mim e perguntarmos cada um de nós aqui esta noite: eu já sou crente? Eu sou crente. O que é ser crente? O que é ser crente? É que nós temos que nos olhar à luz da palavra de Deus. Deus olha para nós, à luz da graça, Deus olha para nós e vê-nos como Ele é. À luz da lei, nós vemos-nos. Eu estou a confundir os termos. Nós, à luz da lei, o que é a lei? É a lei, portanto, que nós temos aqui. À luz da lei, nós, portanto, julgamos. Mas só nos conseguimos julgar verdadeiramente quando nós, portanto, pegamos pela graça de Deus nos métodos de Deus. Se nós, numa sala escura, colocarmos luz, nós vamos ver o pó. Mas a luz não retira o pó. Assim é a lei. A lei mostra-nos as nossas falhas, a lei mostra-nos os nossos pecados, mas a lei não nos tira de maneira nenhuma, portanto, as falhas e os pecados, apenas nos mostra. A graça de Deus não. A graça, portanto, mostra-nos aquilo que Deus fez por nós. E é nessa base que nós nos podemos aproximar de Deus, é pela sua graça e pela sua misericórdia. Só assim nós continuamos, portanto, em pé. Desculpem, mais uma esta... Sim. Vou falar aqui nesta questão dos crentes e depois peço que o irmão Carlos, ou alguém que tiver o pensamento, possa reforçar esta ideia. É um pouco colocar do ponto de vista divino o que é esta questão de perseguir os crentes, ou maltratar os crentes, ou mal dizer do irmão. Portanto, em Atos 9, podemos ler do 1 até ao 4, até ao 5. E diz assim a palavra: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, dos nazarenos, não está aqui, mas dos nazarenos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho,
aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Portanto, aqui, sob o ponto de vista divino, o facto de ele perseguir os crentes, o Senhor tomava como uma perseguição dele mesmo. Portanto, era só isto, se algum irmão tiver, digamos, algum pensamento extra relativamente a isto. Tu já disseste tudo. Já disseste tudo. Quem persegue os crentes persegue o Senhor. Quem fala mal dos crentes está a falar mal do Senhor. Obrigado. E eu, há dias, não sei se foi anteontem, eu escrevi também um outro pequeno pensamento no livro dos Salmos, que tem a ver com o facto de nós na Bíblia vemos o Senhor falar sempre bem de nós. Vocês vão de reparar disto. O Senhor bem diz-nos. O Senhor diz bem de nós. Nós temos um exemplo no Velho Testamento, que isto é paradigmático, em que, como vocês sabem, Balaque procurou que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E não conseguiu. E o Balaão disse ao Balaque: olha, eu não consigo, não posso. Deus abençoa-os, Deus bendiz, fala bem deles, eu não posso fazer mal, eu não posso dizer mal, eu não posso. Ou seja, eu vou-vos dizer uma coisa: em relação aos crentes, ninguém pode dizer mal dos crentes, nem que seja um profeta. Nem que seja um profeta. E se Deus diz bem de todos nós, que é uma coisa impressionante, quando nós lemos Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Sabem o que quer dizer abençoar? Muita gente não sabe o que é abençoar. É dizer bem. E Deus diz bem de mim. Ele diz: tu és um santo, meu filho. E eu: Senhor, eu sou pecador. Não, meu filho. Visto o que é que o Senhor Jesus Cristo fez por ti na cruz do Calvário, tu agora és um santo. Tu és impecável. Tu és fantástico. E eu podia dizer todos os atributos: tu és justificado, tu és perdoado, tu és tudo, tudo, tudo. Ele só diz bem. Eu digo-vos uma coisa: se Deus diz bem de nós, ninguém pode dizer mal de nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós devemos interiorizar isto, que isto é muito importante. Mas, para terminar, a nossa hora está passada, quero apenas só dizer uma coisa muito importante. Se houver alguém aqui que ainda não tenha certeza da salvação, que não tenha certeza se o seu nome está no livro da vida, é assim: reconhecendo que é pecador, é reconhecer no Senhor Jesus Cristo o Salvador. E quando eu digo o, é o único, não há outro. E se nós percebermos que só Ele pode resolver o problema que nos afasta de Deus, que é o pecado, o pecado afasta-nos de Deus, se percebemos que o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário resolveu esse problema e atribui-nos pela sua graça a salvação, que nós não tínhamos de outra maneira, se nós percebermos isso e querermos no Senhor e lhe agradecermos, Ele diz que somos salvos, temos a vida eterna, pecados são perdoados, somos justificados, somos glorificados, acontecem aquelas coisas todas e o nosso nome é escrito no livro da vida. Que Deus nos ajude e que eu um dia espero estar numa audiência maior do que esta, com o Senhor lá, e que todos vocês lá estejam também. Vai ser maravilhoso. Ficamos por aqui hoje. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa, alguma questão, alguma coisa. Se não, ficamos por aqui, continuamos para a semana, se Deus quiser. Está bem? Há ali um versículo à frente que o apóstolo Paulo diz: a vossa equidade, como dizia o nosso irmão Fernando, seja conhecida a todos os homens, a vossa justiça, isto é, tudo o que vocês fazem de bem, que eles não vos vejam a fazer coisas mal feitas. Nós devemos ser conhecidos por pessoas que fazem bem feito, fazemos bem. Ele diz: perto está o Senhor. E não nos esqueçamos disso, o Senhor está perto. Está perto porque Ele pode chegar de um momento para o outro, mas não só. Eu, quando estou a fazer qualquer coisa, Ele está perto, Ele está a ver. Que o Senhor nos ajude. Carlos, só uma coisa. Sim. Aqui nesta tradução diz: seja a vossa moderação. Essa aí já dá uma volta diferente.
Depois podemos analisar isso para a semana, se Deus quiser. Mas pronto, é importante vermos, até comparar versões e ver o que dizem, mas a palavra equidade, eu por acaso não fui ver com rigor como o Daniel, que foi ver o que é que dizia o grego, não fui ver com rigor, mas parece-me que a palavra justiça é a palavra que tem a ver com a situação, fazer o que está certo. E que Deus nos ajude. Mas isso pode ser uma boa questão para depois nós analisarmos. Vamos ficar por aqui, está bem?